A gente tem a doença no ser humano, temos a doença no animal e temos um ambiente proporcionando a junção disso tudo. Isso é o que a gente chama de atuação em saúde única. É entender que a doença do ser humano não está isolada, é entender que a doença do animal não está isolada e que o ambiente desempenha um papel muito importante nessas doenças. Olá, está começando mais um episódio do UXPlay Podcast, que é o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Lana Boff e hoje a gente vai falar um pouco sobre as zoonoses, que são aquelas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. E para falar sobre isso, nosso convidado é o professor André Streck, que é da área da medicina veterinária. Bom, para começar, André, eu queria te agradecer pela presença. E antes da gente tratar diretamente do nosso assunto de hoje, eu queria que tu te apresentasse um pouco mais, falasse da tua trajetória, da tua formação, também quando que tu começou a se interessar por essa área da veterinária. Bom, muito bem, é um prazer estar aqui contigo. Olha, eu pensei em fazer veterinária durante o meu ensino médio. Eu sempre gostei muito da área de biológicas, de biologia, e gostava muito de ciência. Então, optei em conciliar as coisas, ir para a veterinária, trabalhar também com animais, que é uma paixão minha, e trabalhar com ciência, que é uma segunda paixão. Entrei no curso de veterinária e comecei a verificar uma área que me despertou muita paixão, que é a área laboratorial, é a área de trabalhar com patologias, com as doenças, principalmente verificando o que essas doenças causavam nos animais e o que desencadeavam isso. Ou seja, qual o caminho da ação da doença no animal, justamente para que a gente possa elaborar tratamentos, elaborar medidas de prevenção e, eventualmente, também elaborar medidas de controle, como vacinas. Posteriormente, fiz um mestrado na área, aí na parte de virologia, e também o doutorado, daí eu fui para a Alemanha fazer o doutorado em Leipzig, na área também de virologia e trabalhando aí com diferentes vírus de diferentes animais nesse período. Posteriormente retornei para o Brasil e aqui na UX eu estabeleço trabalhos como professor do curso de medicina veterinária, de biomedicina e outros cursos da graduação. Coordeno também o laboratório de diagnóstico em medicina veterinária. Também coordeno o programa de mestrado em saúde animal. Oriento no PPG Bio, no PPG de Biotecnologia, mestrado e doutorado. E atuo em algumas frentes. Eu atuo muito em epidemiologia molecular, ou seja, entendendo quais os vírus que estão circulando por aí nos animais, que estão causando problemas nos animais, ou melhor, entendendo as variantes destes vírus. Também atuo na elaboração de vacinas, principalmente para animais. Então temos algumas vacinas que realizamos no computador e trazemos a vacina à vida, digamos assim, durante um experimento aqui na instituição ou em instituições parceiras. Outra área que nós atuamos é na identificação e detecção de vírus, tanto animais quanto humanos. Por exemplo, no SARS-CoV, na pandemia do SARS-CoV, nós atuamos fortemente para conseguir identificar, conseguir fazer o diagnóstico do vírus aqui na região e também colocar o diagnóstico em PCR em tempo real em aplicação aqui na Serra Gaúcha. Então são essas minhas principais atuações no momento. Muito bem. Indo um pouco mais para o nosso assunto diretamente, Claro. As zoonoses, eu queria te perguntar, assim, quando mais ou menos que começou a se identificar nessa área, né, da medicina e da medicina veterinária que as doenças poderiam ser transmitidas dos animais para os seres humanos? Tem mais ou menos um período que começou a se identificar isso? Olha, lá atrás, vamos lá. As primeiras vezes que os seres humanos identificaram que a doença passava de animais para humanos ocorreu possivelmente na Grécia, na Babilônia e em Israel antiga. Nestes casos, há uma doença, ainda hoje temos essa doença que se chama raiva. Essa doença, esse vírus, então, ele é transmitido do
cão, naquela época era do canino, para os seres humanos pela mordida. E aí as pessoas conseguiam fazer a relação de causa muito facilmente, afinal de contas o cão mordia a pessoa adoecia e morria. Ou seja, ficava fácil de entender que a doença estava sendo transmitida de animais para seres humanos. Mas houveram alguns outros processos na história que a causa não foi tão fácil de ser identificada. Por exemplo, na Bíblia, a gente pode ler sobre as pragas do Egito. Uma das pragas do Egito é justamente uma doença que supostamente na Bíblia Moisés espalhou um pó, né, em alguns locais, em pessoas, Deus pediu para que seja espalhado esse pó. E a doença originária era uma doença que causava úlceras e sangramentos em animais e seres humanos. Nós hoje, pensando como veterinários, identificamos facilmente essa doença como Bacillus anthracis, tá? Ou carbúnculo hemático, que também pode ser uma zoonose. Em outras situações, nós tivemos a peste negra, que é uma doença transmitida por bactérias, tá? Por Yersinia, e essa doença ela é transmitida então a partir da picada de pulga, né, que infecta o rato, depois passa para a pulga e para os seres humanos. Mas veja que nesses dois casos a causa não estava tão clara. Então não se achou que os animais, não se pensou que os animais teriam essa ligação próxima, né? Mas, resumindo, desde muito antigamente a gente sabe que os animais podem transmitir doenças para os seres humanos. Quando eu estava pesquisando sobre o assunto, eu li uma entrevista de uma bióloga, Mariana Vale, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela dizia que cerca de 75% das doenças infecciosas emergentes que afetam os seres humanos hoje vêm dos animais. Eu queria que tu falasse um pouco de que maneira quais são as principais formas de transmissão dessas doenças, que são várias, né? Algumas pelo consumo da própria carne ou de derivados dos animais, algumas pelo mosquito que transmite, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essas formas de transmissão. Bom, nós temos algumas formas prioritárias. Vamos lá. Primeiro, contato direto. Imagina que estamos próximos de um cão, né? Temos um contato direto, de repente, com a saliva dele, com as fezes, ou eventualmente em alguma outra situação com algum outro fluido do animal, com o sangue do animal, né? Ou então um contato pele a pele com esse animal. Isso é o contato direto, que é uma das vias de transmissão muito importantes. Temos um outro contato, que é o contato indireto. Vamos supor que nós tenhamos um aquário, que eventualmente vão haver bactérias, obviamente não patogênicas, a grande maioria, mas no momento que estamos limpando esse aquário, que é o ambiente que os peixes estavam, as bactérias saíram dos peixes, foram para o local, para o aquário, e depois passaram para o ser humano que estava fazendo essa limpeza. Aquários ou outros viveiros de animais, outros ambientes que os animais estavam, deixaram os patógenos no local e aí passaram para os seres humanos. Então esse é o indireto. Outra possibilidade que nós temos, que é muito importante, é a transmissão por alimentos. Veja que hoje nós comemos muita carne, o ser humano ele é um grande consumidor de carne, e essa carne ela tem um grande potencial de carregar patógenos, de levar os patógenos para os seres humanos. Não só porque o animal pode estar contaminado, mas muitas vezes o que acontece é que os ambientes onde a carne está sendo processada, eles estão contaminados e essa contaminação vai para a carne também e nós ingerimos a carne. Então esse é mais um momento que nós temos. Outro momento também é a ingesta de água. A água também pode passar alguns patógenos, como as hepatites. Tá? Um outro momento que nós temos, como tu mencionaste, é por vetores ou mosquitos. Né? Nós falamos vetores, significa algo que irá transmitir a doença. Então, mosquitos, pulgas, esses vetores também servem como maneiras de transmissão. Só fazendo um parênteses aqui que tu mencionou, doenças emergentes e zoonoses, que são coisas um pouquinho diferentes. Né? As doenças zoonóticas, elas possuem uma transmissão constante.
de animais para seres humanos. E as doenças emergentes, como tu disse, elas estão indo, né, dos animais para os seres humanos. Às vezes vão e se fixam nos seres humanos. Tá? Então, ela foi zoonótica em algum momento e, de repente, deixou de ser. Os sintomas causados por essas doenças, sintomas que uma doença que é provocada, por exemplo, por um cachorro, que vai causar nesse cachorro, vai causar no ser humano, são os mesmos? Pode acontecer de uma doença ser assintomática no animal que transmite ela e no ser humano ela ter sintomas? Como é que funciona isso? Sim, nós temos muitas variações nesses casos. Eu vou pegar alguns exemplos para ti. Vamos lá. Um exemplo interessante é a leptospirose, tá? Que a gente sabe que muitas vezes é transmitida pelo rato. Veja, existem vários tipos de bactérias, que a gente chama de sorovar. E cada sorovar, ele vai ter seu hospedeiro predileto. E nesse hospedeiro predileto, que é o reservatório ou de manutenção, ele não vai causar uma doença tão grave. Agora, nos hospedeiros que são acidentais, que não são os prediletos, ele vai causar uma doença geralmente muito grave nesse hospedeiro. Então, seria um caso interessante. Outro caso interessante que nós temos é a toxoplasmose. Eu acho que é um dos casos mais curiosos que temos. É um parasita que ela é passada principalmente das fezes, aonde o gato vai ingerir esse parasita uma primeira vez. Ele vai defecar e essas fezes elas podem ser ingeridas por camundongos, né, por ratos, e estes ratos eles vão ter o processo de infecção e o parasita vai chegar até o sistema nervoso desses animais, principalmente na amígdala. E o que o parasita vai fazer lá é muito interessante. Ele vai fazer com que o rato ele não sinta mais medo do gato. Ou seja, ele às vezes, inclusive, ataca o gato. Para quê? Para que o gato coma ele e possa voltar a fazer o ciclo, né? Então vejam como o parasita, na verdade, ele pode induzir de uma doença diferente, um sinal completamente diferente, e neste caso, muito interessante também, um comportamento completamente diferente no hospedeiro também. É um parasita que quase está ajudando o gato, é isso? Infelizmente não, porque daí o gato vai se infectar com um rato doente, vai comer um rato doente. É verdade. Ele está se ajudando, né? Isso causa problemas no gato também. Pode causar problemas no gato. Para nós, o que interessa muito é o cuidado com essas fezes, né? Então, por isso que indicamos para que tutores de gato, primeiramente, cuidem com seus animais para que eles fiquem indoor, fiquem em casa, não tenham acesso à rua, preferencialmente, e em casa também cuidem com as fezes, para que não deixem essas fezes paradas muito tempo, para dar tempo para que esses ocistos esporulem. Ou seja, se a gente fizer a remoção das fezes uma vez por dia, estamos reduzindo todo o risco. Lembrando também, nesse caso, nessa doença, toxoplasmose, tá? Ela é extremamente rara, uma contaminação para os seres humanos, e o gato ele vai acabar liberando esse parasita uma vez na vida, caso for infectado. E nem todo gato vai ser infectado, né? Um gato que mora em apartamento, que não tem contato com fezes de outros animais, dificilmente vai se infectar. É difícil fazer uma lista, né? Mas se tu pudesse destacar algumas das principais zoonoses que a gente tem no mundo hoje, e também, já que tu fez a diferenciação, também essas outras doenças emergentes, né? Quais são as principais que a gente observa hoje? Bom, vamos lá. É difícil fazer uma lista mesmo. Acredito que pela importância, as zoonoses, ou melhor, as zoonoses ou doenças transmitidas por alimentos, então essas zoonoses que vêm do alimento, elas hoje têm enorme importância. E a gente sabe que volta e meia, infelizmente, acaba comendo um alimento contaminado e acaba sofrendo as consequências, né, as enterites em consequência disso. Então aí a gente vai ter Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, que são, em geral, bactérias que ficam nos alimentos, mas
elas podem proliferar em alimentos que foram mal processados, seja no frigorífico, nos estabelecimentos, nos supermercados, seja também na casa do consumidor. Nós sabemos daquela antiga história dos consumidores que faziam aquela salada de batata, né, cheia de ovos, e em vez de colocar a salada de batata na geladeira, eles usavam a geladeira para botar a cerveja. Afinal de contas, a cerveja tinha que estar gelada e a salada de batata ficava decantando quase que um dia. Veja que o ovo, nesse caso, não foi o fator que originou todo o problema. O problema foi que a gente não soube lidar com aquele alimento. Tá? E aí sim, a bactéria conseguiu proliferar naquele ambiente e causar um problema nessa suposta comunidade. Então, a transmissão por alimentos é muito importante. Quando tu fala em alimentos, além da carne, do ovo, quais são os outros alimentos? Alimentos de origem animal. Então, aqui a gente vai ter carnes e derivados, leites e derivados, ovos, a gente vai ter mel e derivados, tá? Então, esses alimentos temos que ter um cuidado muito grande. É claro que também com legumes, né, com alimento com vegetais, nós temos que ter um grande cuidado. Afinal de contas, esses alimentos, eles podem ter traços de fezes. Então, a limpeza desses alimentos tem que ser muito bem feita sempre. Uhum. Eu tenho mais dois que eu pensei aqui, duas zoonoses importantes. Raiva. A raiva, por mais que a raiva a gente não veja tanto hoje em dia, né? Eu mencionei a raiva no passado, que era a clássica raiva do cachorro mordendo a pessoa. Hoje a gente tem o que chamamos de raiva herbívora. Temos aqui na região morcegos hematófagos contaminados e esses morcegos eles vão pastejar nos animais de produção, nos bovinos. E ali estes animais acabam sendo acometidos por raiva. Então, é uma zoonose que não está afetando tanto seres humanos, mas que nos abre um grande alerta. Afinal de contas, a raiva é um vírus extremamente letal, que temos que ter muito cuidado com ela. E outra zoonose que me chama a atenção seria a gripe, a influenza. Na gripe, os animais eles têm uma grande importância como reservatórios de novos vírus de gripe. Nós temos a gripe humana, que circula habitualmente, porém, os animais, principalmente as aves migratórias, elas conseguem ter o vírus da gripe, geralmente não manifestam este vírus da gripe, e com isso elas conseguem levar o vírus para vários outros lugares, né? Levam essa influenza para vários outros lugares e, eventualmente, essa influenza acaba nos seres humanos. Isso aconteceu com aquele surto que nós tivemos, aquele outbreak, que foi do H1N1 em 2006, 2007, que temos até hoje uma cepa chamada H1N1 pandêmico, que foi justamente dos animais que introduziram nos seres humanos. O que acontece exatamente para uma doença, de repente, nesse caso, por exemplo, do H1N1, conseguir infectar um ser humano que até então não era infectado? Bom, esse processo aí sim de emergência de uma doença, ele se chama spillover. No português a gente coloca a palavra transbordamento, que eu particularmente não gosto muito. Spillover significa que essa doença, esse vírus ou bactéria ou qualquer outro parasita, ele conseguiu sair deste hospedeiro que ele estava, que era o animal, e passar para o ser humano. O que necessita, que você perguntou? Bom, algumas coisas, mas o principal é uma aproximação dos dois. A gente tem que ter esse hospedeiro animal em grande quantidade e eles têm que estar muito mais próximo do hospedeiro humano. Por coincidência, nós temos isso hoje em dia acontecendo cada vez mais. A nossa população humana está muito maior e os animais não têm onde ficar. Eu me recordo que alguns anos atrás eu mencionava para as pessoas que
que eu achava que os nossos animais aqui nativos, eles estavam se multiplicando. Afinal de contas, eu observava mais veadinhos na rua, nas estradas, eu observava mamíferos menores nas estradas, raposinhas. E conversando com colegas, me dei conta, né, de que este processo não é bem assim. Eu observo eles mais, ou nós observamos mais esses animais silvestres, porque a área de mata deles reduziu muito. O animal silvestre quer muita distância com o ser humano. Então, quando a gente observa eles mais, que é o que está acontecendo no nosso estado, significa que ele não tem mais para onde ir. Tá? Esse processo é o que gera o spillover, essa troca, né? Ou seja, o patógeno consegue ir de um hospedeiro para o outro. Então, se observa que hoje em dia que as zoonoses estão crescendo por causa desse processo do desmatamento? Os estudos mostram que o processo de transmissão, de spillover, ele está maior, e a tendência é que com o desmatamento, com o aquecimento global, esse processo vai aumentar cada vez mais, né? Nós temos hoje áreas de grande perigo, principalmente na China e na Índia. A gente tem um desmatamento, uma grande população de morcegos e uma grande população de seres humanos. Sempre que a gente desmata uma área, aquela comunidade de morcegos, elas necessitam ir para outro lugar. Muitas vezes também essa comunidade, que era uma comunidade única, ela se abre e vira várias outras comunidades. De uma comunidade, tu pode ter várias comunidades se originando. Ou seja, teu risco ficou muito maior. E o ser humano mais próximo. Outro fator que está contribuindo é o aumento da temperatura global. Tá? Isso contribui muito, porque com o aumento da temperatura global, a gente tem maior número de vetores, principalmente os mosquitos. Eles conseguem se adequar muito nessas mudanças climáticas que nós temos. Nós temos desníveis na chuva, onde esses mosquitos, no calor e na água parada, eles conseguem se proliferar, que é o que estamos vendo nas regiões mais urbanas. Outro hospedeiro que consegue se proliferar muito mais é o rato também, né? Os roedores. Estes, no calor e no aumento das áreas urbanas também, conseguem achar mais alimentos e acabam se proliferando. Então, esses fenômenos nós estamos vendo. Proximidade e cada vez mais novos hospedeiros animais aqui para passar o vírus adiante. Já que tu mencionou a China e a Covid-19, eu queria que tu falasse um pouco como é que se deu esse processo também, né, dessa doença específica que afetou o mundo inteiro. Claro. Bom, Alana, esse tópico ainda hoje é controverso, tá? Nós temos duas teorias. A primeira teoria é de que o vírus foi criado em laboratório. Essa teoria, ela poderia ser verídica? Sim. Eu posso afirmar que hoje em dia elaborar um vírus em laboratório não é um processo complicado, tá? Porém, o que é complicado hoje é no laboratório tu conseguir elaborar um vírus que tenha um bom fitness, um vírus que tenha uma boa replicação num determinado hospedeiro. Isso a natureza faz bem melhor que a gente. Por exemplo, os vírus eles sofrem muitas mutações e em questão de anos na natureza ele vai ter várias e várias possibilidades. Eu estou falando de milhões vezes milhões de possibilidades e cada uma delas vai ser uma tentativa e erro. Em laboratório, as possibilidades são, em 1 ano, 2, de dezenas a centenas. Então vejam que, por mais que a gente tenha hoje ciência, a nossa ciência não se equipara a um laboratório natural. Outra questão que vai contra essa teoria é que não localizamos, eu diria que marcadores genéticos ou resquícios de manipulação laboratorial nos genomas daqueles vírus, tá? Que possivelmente eles teriam que ser feitos de algum background, eles teriam que ter um esqueleto viral. Isso nós não localizamos, então também vai contra essa teoria.
A teoria mais aceita pelos cientistas é que, sim, este vírus ele ficou mutando numa população, que foi a população de morcegos, durante muito período, um grande período, possivelmente ele ficou mutando, se modificando e sem que nós tivéssemos acesso, sem que nós fizéssemos uma correta monitoria. Mas posso te dizer que houveram trabalhos, inclusive, em 2016, 2017, alertando, olha, a gente está vendo que o SARS-CoV-1, ele está nos morcegos, ele está fazendo muitas mutações e isso oferece risco, certo? Porém, nada foi feito, possivelmente ele continuou esse processo até que desencadeou um vírus que originou a pandemia. Deixa eu só te interromper, claro. Antes que eu esqueça de perguntar. Quando tu fala nada foi feito, o que poderia ter sido feito nesse caso? Quando se observou, então, que esses vírus estavam mutando nos morcegos e tal, qual seria a atitude correta a ser tomada naquele momento? Essa é uma pergunta muito complexa, porque para que a gente tome uma atitude, a gente tem que entender muito bem o contexto de cada vírus, de cada doença, tá? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é fantástico. Existe um vírus que é chamado de Nipah, que ele surgiu lá na Oceania. Este vírus passou dos morcegos, que comiam frutinhas, e os suínos acabavam se contaminando com esses restinhos de frutinhas que caíam ali, comiam esses restinhos de frutinhas e contaminavam os seres humanos. Tanto suínos quanto seres humanos tinham problemas neurológicos severos e acabavam morrendo, tá? Muitas vezes com letalidades extremamente altas. Então, os cientistas começaram a verificar a situação. O que pensaram em fazer? Eliminar os morcegos? Não deu muito certo. Eliminar os suínos? Realmente fizeram, eliminaram muitos suínos. Muitas pessoas perderam emprego naquela época ali na região. E sabe qual a medida que deu certo? Foi tirar de perto dos suínos as árvores com frutinhas. Então vejo que é uma medida extremamente simples, não precisou fazer eliminação de nenhuma espécie e com essa simples medida a gente conseguiu retirar. Por que eu te passei esse cenário? Por quê? Em cada doença nós temos que entender muito bem o contexto que está acontecendo. Então naquele cenário, essa alternativa foi ideal. No cenário do SARS-CoV, isso vendo agora de fora, nós tínhamos uma população de morcego com um vírus sendo albergado. Existia também uma população de seres humanos ali na região e essa população de seres humanos ela tinha hábitos que não eram propícios, que eram hábitos que poderiam ter sido manuseados e hoje foram, principalmente na região dos mercados públicos, os mercados de animais chineses, ali da região de Wuhan. Nestes locais, nós tínhamos muitos animais vivos, inclusive morcegos, né, vivos nesses locais. Para quê? Para que sejam destinados ao consumo. Vejam que esses animais vivos convivendo com uma grande densidade populacional é o que se acredita que espalhou o vírus adiante. Então, ali neste caso, em minha opinião, a epidemiologia do mercado deveria ter sido atacada, ou seja, evitar esse contato tão próximo de animais selvagens vivos com os seres humanos, todos respirando juntos, ali muito próximos. E também fazer uma monitoria constante dos animais da região para ver como é que está este vírus, como é que ele está fazendo as mutações. E daí, continuando a tua resposta anterior, então a teoria mais aceita seria que esse vírus foi transmitido do morcego pelo consumo da carne, seria? Ou não? Aí, este é um dos pontos que estamos ainda em dúvida, tá? No início da pandemia se acreditava que havia um hospedeiro intermediário entre o morcego e o ser humano. Aí se pensava em cobras, em pangolins, né, que são mamíferos menores, porque o vírus do morcego é um pouco diferente do vírus do ser humano ainda. Então, o elo completo entre morcego e ser humano nós ainda não localizamos.
tá? Se acredita que tem a ver com algo que aconteceu naquele mercado de Wuhan, né, com aquela grande troca entre seres humanos e animais. Mas o elo final dessa cadeia nós não conseguimos encontrar. Outra doença que tem se falado bastante nos últimos tempos, falado novamente, né, é a varíola dos macacos, né? Daí, se tu pudesse também explicar um pouco mais como é que funciona essa doença. Muito bem, essa doença também é fascinante porque é uma doença que envolve muitos pontos de interrogação para a gente. Veja bem, a varíola dos macacos, por mais que nós tenhamos ouvido falar dela a primeira vez, de repente há 1 ano atrás, 2 anos, não é uma doença nova. Os primeiros casos dela ocorreram na década de 50 em macacos que estavam sendo levados para a Europa. Posteriormente a isso, a gente começou a ver, né, esses macacos sofrendo então essas pequenas lesões, pequenas vesículas características do pox vírus, né, da varíola. Daí se deu o nome de varíola dos macacos, ou monkeypox. Bom, mas essa doença ela não é exclusiva dos macacos, né? Foi um fenômeno que a gente viu nos macacos, ela acabou pegando também os seres humanos, ela acabou afetando também os seres humanos, e isso não é recente, a gente já temos relatos desde a década de 70, porém ela estava restrita a alguns países africanos, principalmente regiões próximas à Nigéria. Por isso que a Europa, as Américas, acabaram não dando muita importância para essa doença. Recentemente, aí sim, o vírus ele passa para os seres humanos com o surgimento, inclusive, de novas variantes e começa a ser transmitido de seres humanos para seres humanos, geralmente contato pele a pele, né, ou de mucosa a mucosa, causando pequenas lesões, pequenas vesículas na pele dessas pessoas. E dos macacos para os seres humanos também é da mesma forma a transmissão? Poderia acontecer essa transmissão também. De animais para seres humanos é muito difícil que ocorra hoje em dia essa transmissão, tá? Porém, eu tenho que fazer ressaltar aqui que nós ainda não sabemos o surgimento da varíola dos macacos. Vejam que nós temos o vírus que começa a surgir em algumas determinadas populações, mas ninguém sabe de onde ele vem. Ele está em algum reservatório, possivelmente na floresta. Se acredita que seja em roedores, que seja o grande reservatório do vírus, mas nós ainda não sabemos. Então, na minha opinião, o macaco ele não deve ser considerado nenhum vilão dessa doença, mas o grande reservatório ele ainda é desconhecido. E o medo é de que justamente o vírus que está indo para a Europa, Estados Unidos, Brasil, ele encontre algum reservatório interessante nesses países, né? Nestes casos, se encontrar algum reservatório, teremos muita dificuldade de conseguir eliminar o vírus desses locais. E o que essa doença causa no ser humano, além dessas feridas, né, na pele? O que mais que ela causa? Não, basicamente a varíola dos macacos que estamos evidenciando em seres humanos, ela está causando pequenas lesões. Então, isso é ótimo, né? Pelo menos as variantes que temos aqui na região causam lesões pouco severas, ou seja, baixa letalidade, realmente muito baixa letalidade. Voltando um pouquinho uma questão que tu comentou antes a respeito dessas doenças que são inicialmente transmitidas dos animais para os seres humanos e depois se tornam exclusivas dos seres humanos. Isso foi o que aconteceu com o vírus da AIDS? Sim, esse processo ele aconteceu possivelmente na metade do século passado, onde caçadores acabavam fazendo a caça de chimpanzés que eram infectados pelo vírus da imunodeficiência do símion, que é o HIV dos primatas. Acabavam ingerindo essa carne e, de novo, por um curto período de tempo, este vírus foi uma zoonose. Então, quando passaram a ingerir,
O vírus sofreu um processo de mudança e aí ele se tornou adaptado aos seres humanos, passando então a ser o que a gente conhece como HIV. Este processo ele foi acelerado naquela região porque haviam hábitos principalmente relacionados a hábitos culturais de aldeia, hábitos, eu diria, machistas, de prostituição. Então, esses hábitos aceleraram daí a transmissão deste vírus ali naquela região. E hoje temos o HIV, infelizmente, bem estabelecido no mundo. Uma dúvida que me surgiu agora, como é que se classifica, nesse caso, a Covid? Ela, hoje em dia, o vírus ele existe em alguns animais ainda, nos morcegos, não é o mesmo tipo exatamente como tu mesmo mencionou, né? Mas também me lembrei do caso que aconteceu aqui em Caxias, do gato que foi infectado, né? Como é que isso acontece? Perfeito. Bom, hoje nós temos o vírus da Covid extremamente adaptado nos seres humanos. O ciclo dele, a transmissão dele vai se dar primariamente dentro desse hospedeiro. Então, de ser humano para ser humano. No passar do tempo, começamos a ver, depois do início da pandemia, que alguns gatos e cães eles se infectavam pelo vírus da Covid. Então, os primeiros achados foram até ali naquela região de Wuhan. Começaram a testar os gatos e verificar que eles tinham anticorpos. Então, o vírus estava em algum momento dentro deles. Posteriormente, passaram a verificar esses gatos por PCR em tempo real e identificar, sim, o genoma do vírus dentro destes animais. Tá? Para cães, também foi a mesma coisa. Bom, os animais podem se contaminar. O que nós sabemos é que hoje, sim, tá? Então, a gente vai ter alguns animais que são muito suscetíveis ao SARS-CoV-2, ao vírus do Covid. Entre eles, primatas, primariamente. Afinal de contas, primatas são muito parecidos com a gente. E eles têm o que a gente chama de receptores muito similares, ou seja, o vírus consegue entrar nas células de uma maneira muito, muito igual. Outro animal muito suscetível é o furão, também, tanto que o furão é inclusive usado para experiências na ciência. Quando a gente quer produzir algum efeito, utiliza o furão para isso. E outros animais que são suscetíveis, nós temos ainda o gato, que é um pouquinho mais suscetível, embora o gato geralmente, quando ele se infecta com Covid, ele já vai ser mais assintomático, tá? E o cachorro, dificilmente nós temos um cachorro manifestando alguma sintomatologia de SARS-CoV. No caso que vimos aqui em Caxias do Sul, realmente infelizmente foi uma gata. Os donos haviam positivado para SARS-CoV e verificamos que ela, cerca de uma semana depois, começou a ter uma sintomatologia forte de pneumonia. Então, testamos esse animal por PCR em tempo real, positivou. Depois de um tempo, seguimos testando ela e ela se manteve positiva, se eu não me engano, por 3 semanas. Infelizmente, faleceu depois. Tendo em vista, então, todo esse cenário das zoonoses, dessas doenças emergentes também, eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância do médico veterinário na prevenção dessas doenças também, quais são muitas doenças diferentes, né? Mas quais as principais formas de prevenção, né? E como é que o médico veterinário auxilia nisso nas diferentes frentes que é possível? Bom, vamos lá. E aqui eu tenho que lembrar que nós temos um profissional que é multifacetado, também tem diversas funções. Tentando resumir um pouquinho, o veterinário que atua na clínica, no atendimento direto ao público, ele tem uma grande função, uma função muito importante, principalmente na orientação. Ele vai receber um tutor e ele vai ter que fazer recomendações, principalmente em relação à higiene, em relação aos hábitos que ele vai ter, alertando que os hábitos do animal muitas vezes são diferentes dos hábitos do ser humano e isso é algo normal. O veterinário também tem que conhecer muito bem as zoonoses, porque existem algumas zoonoses que são mais comuns em umas espécies, em outras espécies não. Por exemplo, muitos tutores gostam de animais exóticos, como répteis. Répteis
são animais que podem ser muito dóceis, excelentes pets, mas eles também têm um tipo de bactéria que nos causa um pouquinho de preocupação, que é a salmonela. Então, o veterinário tem que alertar o tutor sobre isso e passar medidas básicas de higiene sempre que a gente for manusear o pet, sempre que a gente for manusear aquele ambiente onde o pet está. Outra atividade importante do médico veterinário é na parte alimentar que nós falamos. Veja bem, todos os alimentos de origem animal, ou seja, carne, leite, ovos, mel e derivados, esses alimentos eles devem passar por fiscalização de médico veterinário para chegar na nossa mesa. Esse é um processo que engloba muitos médicos veterinários e equipes. Cada médico veterinário muitas vezes vai coordenar uma equipe onde eles vão passar animal por animal, corte por corte, justamente para ver se não tem nenhuma lesão que possa ser caracterizada como um risco para os seres humanos, além de testes laboratoriais que serão feitos. Então, por isso também a importância do consumo sempre de carne de uma boa procedência. Por fim, nós conversamos um pouco sobre uma área que é a tal da saúde única. Quando eu mencionei aquele caso, por exemplo, de Wuhan, ali eu estou falando de saúde única, onde a gente tem a doença no ser humano, temos a doença no animal e temos um ambiente proporcionando a junção disso tudo. Isso é o que a gente chama de atuação em saúde única. É entender que a doença do ser humano não está isolada, é entender que a doença do animal não está isolada e que o ambiente desempenha um papel muito importante nessas doenças. Então, é fundamental que tenhamos veterinários treinados e aptos para atuar juntamente nesse cenário de One Health ou saúde única, ou seja, para cada doença podendo fazer a compreensão do que está acontecendo ali, seja para tomar atitudes de prevenção, que podem ser atitudes simples, ou eventualmente também elaborar controles um pouco mais complexos, como a elaboração de vacinas e outros medicamentos. Então eu vejo essas 3 grandes frentes dos médicos veterinários nessa questão. Uhum. E falando ainda em termos de prevenção das zoonoses, a questão de controle do aquecimento global, do desmatamento, vocês acreditam que isso também pode ajudar no controle das zoonoses? Sim, a gente vai precisar controlar o desmatamento, senão a situação vai piorar e muito. Mas, Alana, infelizmente, pelos estudos que eu tenho lido, já passamos um determinado limiar. Então, é provável que o número de doenças emergentes aumente. Mesmo que a gente tome medidas drásticas, esse limiar para o surgimento de doenças emergentes, ele já foi ultrapassado. O que nós temos que fazer é, sim, cessar ações de desmatamento, respeitar o habitat destes animais, justamente para que a gente não tenha maior transmissão dessas doenças. Eu mencionei antes a questão dos morcegos, Essa é uma das questões que mais nos afeta aqui. Sempre que a gente invade um ambiente de um morcego, esses morcegos têm que sair dessa colônia e vão passar para outros lugares e transmitir as doenças, principalmente a raiva herbívora, para esses outros lugares também. Então, invadir ambientes tem que ser imediatamente cessado e o aquecimento também. O aquecimento só propicia a proliferação de vetores e existem inclusive estudos mencionando que o aquecimento ele pode também propiciar que vírus eles consigam aumentar a replicação e as mutações deles. Ou seja, não é nada bom para a gente. Tem mais alguma coisa que tu acha que é importante destacar a respeito desse assunto? Sempre importante destacar a parte de cuidados. Então, para os tutores que estão nos assistindo, que têm pets ou que de repente vão em algum parque ter contato com animais, devemos saber que existem zoonoses, mas também devemos saber que os animais não são vilões nessa história. O que temos que fazer? Sempre
manter nossa limpeza em dia, nossa higienização em dia. Da mesma forma que quando tivermos contato com outros seres humanos também, é sempre indicado lavar as mãos. Então, limpeza é algo muito importante. Quando nós ingerimos um alimento, mesmo que seja um alimento vegetal, temos que limpá-lo. E quando ingerimos um alimento carne, um alimento de origem animal, temos que saber se a procedência foi correta, se foi um alimento inspecionado, e temos que tomar medidas para que as bactérias não proliferem ali naquele ambiente, ou seja, naquele alimento. Mantê-lo devidamente refrigerado e depois fazer o cozimento correto deste alimento também. Então, são essas as principais medidas que devemos ter para ficarmos protegidos das zoonoses. Para finalizar, a gente costuma fazer aqui um bate-volta, assim, que são perguntas rápidas com respostas rápidas. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti é se tu tem um animal que tu considera, assim, o mais fascinante, assim, um animal que te gera certo fascínio. Olha, cachorro. Cachorro? Sim. Um livro que tu indicaria? Não precisa ser sobre esse assunto, pode ser qualquer livro. Me lembrei agora do Mundo de Sofia. Muito bem. Uma viagem que tu gostaria de fazer? Para a Índia. Para a Índia. Uhum. E uma viagem inesquecível que tu tenha feito? Para a Itália. Muito bem. Bom, eu queria te agradecer novamente pela presença aqui no nosso podcast, por ter compartilhado todas essas informações tão importantes com a gente. E vocês podem acompanhar todas as novidades pelo nosso Instagram, @oxplay, e os episódios novos no youtube.com/oxplay e também pelo Spotify. Até a próxima!